Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Temos cachorros brigando. Mentira, elas não estão brigando não, elas estão brincando. Mas elas parecem que estão se matando quando elas estão brincando. Mas iniciando o vídeo, né, em grande estilo. Sempre alguém me atrapalhando quando não é a criancinha que meu filho tá pra creche. É cachorro, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos às atualizações da semana. Essa semana não temos atualizações. Semana passada eu falei que eu ia tentar postar um vídeo todo domingo. E justo na primeira semana, que bom que eu falei isso domingo passado. Porque senão eu não iria postar nada essa semana. Porque eu literalmente não tenho nada pra postar. Eu tenho algumas prévias de coisas planejadas pra acontecer. Mas eu não fiz nada essa semana. Mentira, eu fiz. Mas nada mostrável, nada que você olhe e fale assim, nossa, que legal levar pro YouTube. Não, uma vida normal acontecendo. Algumas organizações que são da mudança ainda, que ficaram pendentes e que eu peguei pra organizar. Uma delas é o quarto do meu filho, que hoje fica como escritório do meu marido, e quarto dele, e que tava muito bagunçado, muito. Tinha coisas da cômoda dele que tava fora do lugar ainda. Tem coisas da Marina, que é a próxima bebê, que tava lá jogada, porque eu vou reaproveitar muita coisa do Murilo pra Marina, muita coisa mesmo. Só que tem muita coisa que é muito cara de menino, muito. Então eu não vou reutilizar. E tava lá parado, até esperar eu descobrir o sexo da bebê, pra ver se eu ia dar embora ou não. Então eu organizei isso. Já separei bastante coisa pra dar embora, bastante coisa que vai guardar. Só que é coisa também que organização eu pego pra fazer, esqueço de gravar. Seria bacana gravar a organização? Seria, porque o quarto tava caótico e agora tá bem melhor, mas muito melhor mesmo. Não vou falar que tá ótimo, porque só vai ficar ótimo quando meu marido sair de lá. Mas tá muito melhor. E outra coisa que eu peguei pra organizar foi a cozinha, o armário da cozinha. Esse dá pra eu mostrar pra vocês. Vamos lá pra eu mostrar como que ficou o armário da cozinha depois de organizado. Vamos lá, essa daqui é minha cozinha, né? Com o armário fechado não dá pra ver nada organizado, mas tudo bem. Algumas explicações da lógica da minha cozinha. Aqui meu fogão de indução, então ele fica aqui assim, super discreto, adoro, foi uma coisa que eu sempre quis. E agora eu tenho, perfeito, maravilhoso. Minha cafeteira, minha air fryer. Aqui umas guloseiminhas, algumas coisinhas que se fica jogado dentro do armário, ninguém lembra de comer, então fica aqui. Banana, meu filho ama. Aqui minha garrafa de água. Lixo, buchinha, beleza. Torneira torta. Fechamos. Essa torneira já expliquei o que rolou com ela, né? Aqui é onde é meu escorredor. Então aqui eu não tenho espaço para escorredor, porque eu uso a lava-louça. E aqui ficam coisas ou que eu tenho que guardar, que é na parte mais alta, que daí eu tenho que pegar a escada, ou coisas que eu tenho que devolver, que nem isso daqui eu tenho que devolver para minha mãe. Então eu não enfio dentro do armário, para não correr o risco de eu esquecer. E aquilo ali eu tenho que devolver para minha sogra. Então eu também não enfio dentro do armário para não esquecer. Mas eu não tenho espaço para esse corredor de louça. Então fica aqui só essa gradezinha, que eu não vou conseguir mostrar agora. Mas é uma gradezinha mesmo, é um escorredor de louça, só que ele é em grade. Só para eu apoiar panelas aqui em cima. Tem um prato aqui, que normalmente eu não lavo o prato aqui. Eu lavo na lava-louça. Mas panelas ficam sempre aqui. Aí eu não seco, porque eu literalmente não seco, não uso meu tempo pra isso. Depois que tá seco, eu guardo. Então temos esse ponto aí na minha bancada. Do resto, é dentro de armário. E que daí eu vou abrir pra vocês terem uma ideia de como ficou. Porque desde que eu organizei, eu mostrei a parte de baixo, mas eu não mostrei a parte de cima. Desde que eu mudei, né? A parte de baixo tava bem definida o que ia ser o quê. Mas a de cima ainda não, eu arrumei essa semana. Então vamos lá. Antes de eu ir pra dentro do armário, reparem que agora eu tenho travas. Porque minha criança aprendeu a abrir a gaveta. Agora ele não tá em casa, né? Então como ele não tá em casa, tá destravado. Mas ó, é uma travinha. Ele fica assim fechadinho, ó. Você abre e tira aqui pra gaveta abrir. E por que que tem duas? Porque a gaveta é grande. Se trava só essa, ela força do lado de cá. E se eu travo só aquela, ela força aqui. Então eu tenho duas travas. E por que que ele abre essa gaveta? Porque aqui tem comida. Bolacha recheada eu nunca tenho.
bem o dia que eu gravei o vídeo, eu tenho 2 bolachas recheadas. Muito bom, né? Abri hoje de manhã. Queria uma de chocolate e uma de morango. Mas não é comum. Mas de qualquer forma, essa gaveta aqui é muito bagunçada. Por quê? Porque aqui tem tudo que é comida que é aberto. Então aqui tem pão, ele ama pão. Então ele cata o saco de pão e sai andando pela casa atrás da gente pra dar pão pra ele. E aqui tem tudo mais aberto. Coisa que é praticamente café da manhã, sabe? Coisas que é de fácil pegar. E ali dentro fica coisas abertas que é de comida tipo almoço, essas coisas assim. E por que que fica aqui bagunçado e tá feio essa parte daqui ainda? Porque aqui vai uma despensa. É um armário bem fininho, não comprei ainda, mas já tenho em mente o que eu vou comprar. É um armário bem fininho que serve só pra colocar mantimentos. Isso vai me aliviar muito o espaço dos armários, mas por enquanto não tenho, então fica aqui enfiado. Então fica essa parte aqui de comidas, praticamente, basicamente coisas de café da manhã. Essa parte aqui, tampas, arroz e descartáveis. E a luva também da air fryer. Então fica papel toalha, papel filme, papel manteiga. Esse negocinho aqui que eu uso na air fryer. Também bagunçado, não tá um exemplo de organização. Até porque não foi aqui embaixo que eu organizei essa semana, foi lá em cima. Mas eu vou fazer a apresentação de novo daqui de baixo. Isso daqui é um porta-tempero. Aqui em cima fica óleo, azeite, alho. Aqui embaixo, sal. Meu saleiro é gordinho. Eu tenho que encontrar o saleiro magrinho pra ele entrar aqui. Alho, palito de dente, que eu não uso, mas tá ali. Tempero pronto. Esse tempero, normal. Só que eu também não uso. Ele fica aqui só pra quando vem minha mãe aqui. Porque ela gosta de comida com tempero pronto. Eu não uso, eu uso só tempero normal mesmo. Aqui embaixo, adoçante pra minha mãe também, que ela gosta. Açúcar. Como chama isso? Polvilho doce, porque eu gosto de fazer crepioca de manhã. Café. E filtro de café. Dos 2 tamanhos. O que a gente usa no dia a dia e o quando vem visita, que daí é a garrafa maior que eu uso. O que mais? Essa porta aqui. Essa porta aqui é as tranqueiras relacionada à comida que não é de café da manhã. Então aqui eu tenho mais bolachas. Gente, eu tô adorando. Parece que eu vivo de bolacha. Mas não, eu não como bolacha. Comprei essa semana, porque me deu vontade. Aqui tem umas coisas tipo leite condensado, bolacha fechada. Aqui são as coisas fechadas e ali na outra gaveta são as abertas. Macarrão, porque daí aqui fica as coisas de almoço aberta. Essa lógica faz sentido na minha cabeça, tá? Eu consigo me organizar assim. Então tem macarrão, tem uma boleira gigante que não cabe lá em cima, que é onde ficam os potes, então ela tem que ficar aqui embaixo. E a parte bonita, né, da instalação, que é claro que não podia faltar. Tudo isso aqui, mas isso é coisa da vida real. E sentei no chão agora pra mostrar aqui embaixo. A prateleira, que eu já mostrei pra vocês, que fui eu que coloquei isso daqui, não veio no armário. E aqui embaixo fica as coisas como se fosse uma despensa, vamos dizer, as coisas totalmente fechadas. Então aqui qualquer coisa que eu procuro que seja fechada vai estar aqui dentro. Se não tiver aqui, eu preciso comprar. Então, abertos, procuro aqui e aqui. Se não tem aberto, procuro fechado. Se não tem fechado, ferrou porque eu esqueci de comprar. E o que mais? Vamos lá. Agora deixa eu levantar pra mostrar outra parte aqui. Isso daqui, porta-panelas, que não tá arrumado, mas também não tá bagunçado. Aqui ficam todas as minhas panelas. São essas panelas que eu tenho, e é isso. Fica o filtro do negócio de fazer café. Como chama aquilo? Suporte do filtro. As tábuas de madeira. O corredor de arroz. O ralo. E aqui a gambiarra que meu pai e meu marido tiveram que fazer pra instalar o armário. Ó, o sifão desce aqui no meio. E ele volta. Ai, ai, ai. Como que eu tiro isso? Aqui. Olha o corte que eles tiveram que fazer pra conseguir instalar o armário. Mas é isso. Não foi um armário planejado, foi um armário modulado. Então a gente tem que lidar com as coisas do jeito que elas são, né? Essa daqui é a gaveta mais bagunçada que eu tenho no momento. Por quê? Aqui ficam os talheres.
Só que aqui fica tudo que é colher de preparo de alimento. Só que tá muito bagunçado. Muito. No futuro, eu pretendo fazer esse vão aqui embaixo, outra gaveta, um gavetão. Chamar o marceneiro, porque daí ele arruma isso daqui pra mim, tá vendo esse vão? Ele arruma esse vão e já faz uma gaveta aqui, pra eu colocar esse tipo de utensílio. Só que enquanto eu não tenho isso, é desse jeito que a gente vive. Ó, a gaveta nem fecha. Maravilhoso. E aqui um porta-temperos, que já veio com o armário e serviu perfeitamente meus potinhos. Esse daqui é potinho básico que vende no Mercado Livre. Ó, um lado é de furinhos e o outro lado totalmente aberto. Eu coloco etiqueta, que eu mesmo faço, eu mesmo imprimo, eu mesmo colo. E é isso, coube perfeitamente meus potinhos aqui. Muito, muito bom. Agora eu vou abrir lá em cima, porque eu preciso de um banquinho pra abrir lá em cima. E daí eu já continuo mostrando pra vocês. Pronto, armário aberto. E eu gostaria de fazer esse vídeo abrindo porta por porta, pra não virar muita poluição visual. Mas eu não consigo abrir as portas. Eu tenho que usar esse banquinho maravilhoso aqui. Falando em banquinho maravilhoso, deixa eu aproveitar pra mostrar ele. Ele é um banco muito velho. É um puffzinho, muito velho, tudo arranhado de gato, tudo acabado. Eu quero muito encapar ele. Só que eu acho que eu não consigo encapar. Acho que eu vou ter que mandar pra uma tapeçaria fazer isso. Mas é isso é outro assunto. Voltando pro armário. Essa parte, gente, tava tão bagunçada que não tenho explicação do quanto está bagunçado. Eu não sei nem como eu consegui viver por um mês desse jeito. Faz mais ou menos um mês e pouco que eu me mudei. Acho que é isso, um mês e meio mais ou menos. E essa semana que eu parei pra arrumar isso. Então vamos lá, a lógica da organização. Primeiro lá em cima. Coisas de... como que eu posso falar? Travessas de servir, que são muito grandes. Então, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Ai, consigo, mas fica muito ruim. Ai, deu certo. Mas eu não sei se o áudio tá bom. Mas tudo bem. Então fica potes grandes, que eu não consigo mostrar meu dedo. Aqui, potes grandes, que serve pra colocar maionese, algum tipo de sobremesa, alguma coisa quando vem alguém. A travessa de queijo, que a gente usa muito pouco. Uma potinho aqui, uma bandejinha de colocar pão francês, que eu acho muito fofo colocar na mesa quando eu vou servir. A redinha, nossa, minha mão fica maravilhosa. O zoom é muito grande. A redinha, quando eu coloco em cima do pão. E aqui uns de vidro, que são mais bonitos pra servir quando tem algum evento mesmo, alguma coisa. Isso fica lá em cima, porque eu com certeza não alcanço lá em cima. Aqui fica todos os meus eletros. Batedeira, liquidificador, chapa de pão e leiteira, que eu também não sei o que eu vou fazer pra pegar quando eu precisar. Porque, detalhe, deixa eu tirar o zoom, porque agora... Isso, detalhe. Eu subindo nesse banco, eu não alcanço lá em cima, tá? Sim, bem básica a informação. Então eu tenho que pegar a escada pra pegar lá em cima, mas tudo bem. Aqui nesse outro, deixa eu tentar dar um zoom. Acho que esse daqui tá bom. Aqui são potinhos que eu quase não uso, mas que às vezes uso. Então, estão ali em cima. Aqui mais pra baixo eu já alcanço. Tudo isso aqui eu alcanço. Então aqui são todos os potes que eu tenho de plástico. Eu guardo todos assim, tampadinho, pra eu conseguir pegar pote com tampa, mais fácil. Só que esses redondos aqui fazem muito volume. Então eu não guardo fechado, porque senão não teria armário pra guardar tudo. Aqui, todos os meus potes de vidro, que eu uso muito pote de vidro, muito potinho. Essa daqui foi minha última compra. Deixa eu até subir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o zoom. Eu tinha esses potinhos aqui, que eles são acho que 370 ml, se eu não me engano. Amo, amo muito, 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 muito. Aí eu fui no mercado, tava vendendo 5 desse pote e 5 deste aqui. Olha o tamanho disso, gente. Esse daqui é 150 ml e o outro é 370 ml. 10 potes, 5 do maior, 5 do menor, por R$60. Achei maravilhoso e é claro que eu comprei. Aqui tem mais uns potinhos. E essas canecas que eu não tenho onde pôr, elas ficam aqui também. Então essa daqui é a minha parte que eu mais uso. Essa daqui é a parte que eu... praticamente são esses potes que eu uso no meu dia a dia. Isso daqui é muito raro eu usar.
E eu gosto de vidro. E é isso. E aqui são outros potes. Esse daqui é pote de salada, que ele tem um tamanho muito bom. Ele é do material muito bom. E aqui um porta-petisco. Aqui são umas travessas de servir também. Elas são ovais assim, ó. E aqui um pote de manteiga. Só que isso daqui é coisa que eu já uso mais no dia a dia. Por mais que seja de servir, eu uso bem mais do que esses daqui de cima, ó. Então por isso que eles ficam aqui embaixo, porque aqui eu consigo pegar, lá em cima eu não consigo. E meu copo medida e potes de salada, que por sinal eu tô sem nada de salada em casa, preciso comprar. E daí eu deixo ali, porque quando eu lavo, higienizo tudo, já guardo nos potinhos. Agora deixa eu descer pra abrir essa outra aqui. Essa daqui é a única que eu acesso. Não é mentira, essa daqui eu também acesso, ó. Ó, também consigo acessar sem banquinho, mas é muito ruim. Eu tô na ponta do pé, essa daqui não. Essa daqui eu acesso de boa. E aqui fica tudo que é copo, prato, xícara, coisinhas do meu filho, copinho, pratinho dele. Tem que ser as coisas mais básicas do dia a dia. E essas divisórias aqui eu comprei também. Essas daqui não vieram com o armário, mas eu precisava otimizar o espaço. Por isso eu comprei elas. E aqui do lado, agora deixa eu fechar pra eu falar só sobre esse ladinho aqui. O bom de eu não ter feito nada efetivo na semana pra mostrar é que eu mostro coisas aleatórias. Daí eu lembro de algumas coisas muito bacanas. Lembra que eu expliquei pra vocês o porquê que eu tive que parar o roda-teto aqui? E fiz essa faixinha só de tinta? Por isso, ó. Isso é coisa que eu nunca mostrarei pra vocês, que eu nunca lembraria de mostrar. Lembrei agora, só hora que eu fui fechar a porta. E daí eu vi isso daqui. Olha, ele abre pra cima. E no que ele abre, ele pega um pedaço do roda-teto. E se fosse até o final, ele não conseguiria abrir essa porta. Então é por isso que ela fica assim. Por isso que eu tive que cortar isso daqui. Mas funciona perfeitamente. Vou deixar aberto, porque eu não vou subir pra fechar agora. Vou continuar falando aqui com vocês. Essas partezinhas aqui do lado são as partezinhas meio inúteis no armário. Só que o que eu guardo nelas? O sabão pra lavar louça, um mixer, que por mais que ele é elétrico, e ele na minha organização, na minha teoria, deveria ficar lá em cima, mas ele eu uso mais. Então ele fica aqui, fica saco de lixo, aqui atrás, saco de lixo, e uma jarra de fazer suco lá no fundo também. E lá em cima fica coisas muito aleatórias, mas muito mesmo. Tipo o copo que meu marido toma chimarrão, uma caneca que ele não deixa dar embora, só que ele também não usa e ocupa muito espaço, então eu enfiei lá. Uma garrafa térmica de água muito boa, só que velha, então tá lá enfiada. E lá em cima fica coisa de amamentação, de quando eu extraía leite pra doação. E que eu vou usar novamente, então tá lá enfiado no fim do universo. Que lá eu não consigo de verdade nem com escada acessar. Lá é muito ruim. Então fica lá. Mas esse cantinho inútil, por que ele precisou existir? Porque esse armário, ele foi modulado, como eu já falei, ele não foi planejado. Então eu encontrei uma marca que chama Nasher, que vende os módulos de um tamanho que deu exatamente para minha parede. 80 centímetros, 80, 80 e ficou sobrando 20 centímetros. E o que eu faria com esses 20 centímetros? Ia ficar um vão na minha parede? Não ia fazer sentido, ia ficar muito feio. Então eu comprei esses dois módulos aqui, de 20 centímetros cada, só para dar acabamento. Só para isso. Essa linha aqui, deixa eu fechar as portas para vocês verem as linhas do modulado. O melhor sou eu falando sobre o armário com louça na pia, né? Mas tá limpa, mas não é uma boa propaganda pro armário, mas tudo bem. Esses módulos aqui, ó, ripados, eles são de uma linha, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu coloco depois nos comentários certinho, eu coloco até o link do armário se vocês quiserem. Essa linha aqui, que é reta, é de outra linha, da mesma marca, do mesmo tudo, só que é outra linha. E por que eu comprei assim? Pra dar uma diferença visual, pra ficar mais bonito mesmo, não ficar tudo com a mesma madeira. E outro, porque esse porta-micro-ondas aqui só tinha nessa configuração aqui. Isso daqui é uma peça só. Essas duas é uma peça só, essas duas é uma peça só. Esse daqui é único e depois cada um é único. Mas esse daqui só tinha nessa. Esse cantinho só tinha nessa. Então como que eu mesclava os dois? Aí eu fiz dessa forma. Só que esse daqui era idêntico a esse.
Era de 40 centímetros de comprimento. 40? Não, claro que não é 40, né? Ixi Maria, agora eu não lembro quanto que é esse... 1,20? Agora eu não lembro quanto que tem isso daqui de comprimento, não. Acho que é 1,20. Sei lá. Não lembro, não. Mas não importa. Eles eram do mesmo tamanho. Só que ficou muito esquisito. E eu ia perder o lugar pra colocar a air fryer e a cafeteira. Então, meu pai e meu marido cortaram ele ao meio. Literalmente. No que você... Olha aqui, ó. Ai, será que eu consigo mostrar que foi cortado? Ai, acho que não vai... Tem até um mosquitinho aqui aparecendo. Acho que não vai dar pra ver o corte em si. Mas esse dente aqui embaixo, ó, já era a continuação do armário. Ia vir outro espaço aqui embaixo. Só que a gente cortou rente ao do micro-ondas pra ficar do mesmo tamanho. E parecer que tá tudo certo. Ó, a porta tem amortecedor, tudo direitinho, ó. Que bonitinha fechando. Mas teve que fazer essa gambiarrinha na parte de cima pra dar certo. E a linha que é frisada não tem puxador. Se vocês olharem, ó, que tem puxador, aqui não. Então eu tenho que entrar em contato com a loja. Não entrei ainda, porque não parei pra fazer isso. Mas eu tenho que entrar em contato com a loja pra ver se eles vendem só... Com a loja não, né? Com a fabricante. Pra ver se eles vendem só o puxador, pra eu colocar lá em cima também. Porque não tem como abrir a parte de cima. Como que eu faço pra abrir? Essa porta aqui, ó, ela ficou meio mal instalada. Tá vendo que ela tem um dente? Esse dentezinho, aqui, ó, eu consigo puxar. Eu consigo pegar a mão assim e puxar. Aí, abrindo essa, eu consigo abrir as outras. Senão as outras não abrem. Então, eu preciso colocar puxador. Então, é isso que ficou faltando na parte de cima do armário. Colocar puxador neles pra eles funcionarem. Mas já funciona. Mas pode ficar melhor. E a parte de baixo é da mesma marca. E se eu não me engano, esses daqui, esses verdinhos, são da mesma linha desse daqui. Não é não, porque ele não tem puxador. Eu não sei de qual linha que é não. Mas eu sei que é de alguma das duas. Ou é do de cima ou é do de baixo, que ele é parzinho. E daí eu comprei pra dar uma corzinha também na cozinha, né? Pra não ficar tudo cor de madeira. Só que daí quais as adaptações que tivemos que fazer aqui? Cortar essa parte da frente dele. Porque o braço aí, o ferro, que o metal que segura a pedra, tá passando pra frente. Então, meu marido e meu pai preferiram cortar a madeira do que cortar o ferro. Poderia ter cortado o ferro? Poderia. Só que de qualquer jeito a gente já vai trocar essa madeira em algum momento. Porque ela tem que chegar até lá em cima, né? Ela não pode ficar esse dedo que tá aqui. Então, eles cortaram a madeira pra quando for arrumar, já arruma de verdade. E já faz uma frente nova. Então, foi isso que teve que fazer de adaptação aqui. Os furos, né, do sifão que eu já mostrei ali dentro. Mas esse daqui funcionou perfeitamente. E aqui, que eu não tenho nada pra tampar minha lava-louça, né? Fica um buraco assim, meio mal acabado. Mas daí a gente vai chamar o marceneiro pra terminar de fazer essa marcenaria aqui. Mas é isso, galera. Meu armário totalmente apresentado pra vocês. Vou deixar link de tudo. Já me perguntaram nos comentários o nome dele, modelo e tudo. Vou deixar link, tudo certinho. E é isso. Foi esse o trabalho que fiz essa semana. Deixar essa parte de cima habitável, porque ela tava horrível. Não tinha como viver com aqueles armários. Mas agora tá tudo organizado. Antes de eu ir embora, galera, deixa eu só mostrar pra vocês o que aconteceu aqui com a pintura. Deixa eu virar aqui pra mostrar. Essa parede, ela é das duas cores. Ela faz a divisa de muro com parede da parte coberta da casa. Então a gente colocou uma fita pra fazer a divisão certinho. Só que deu chuva, nesse tempo deu chuva, a gente ficou nem sei quantos dias com a pintura parada, não conseguimos terminar a pintura. Aí a gente terminou depois de uns dias e foi tirar a tinta. Olha o que aconteceu. Saiu toda a tinta. Então a gente vai ter que catar a tinta de novo e vir repassando. Só que agora a gente não tá a fim de fazer isso, porque vai ter que sujar pincel, vai ter que sujar o potinho de tinta, vai ter que sujar um monte de coisa pra poder arrumar isso. Mas é isso, gente. Só pra não falar que a pintura deu tudo certo, temos uma falha técnica aqui, que a fita não colaborou com a gente. Mas é isso, galera. Agora com o meu fundo super bonito, com a fita tirada, a tinta, que tava bem feito e ficou feio.
Vou finalizar o vídeo por aqui. Essa semana não tive muitas coisas uau que eu fiz na casa, mas semana que vem eu espero de verdade conseguir ou lavar o fogão. Meu fogão é super fácil de lavar, isso nem é um problema mais pra mim. Ou lavar o sofá, que eu tô com a máquina aqui, ó. Deixa eu mostrar. Nossa, deixa eu mostrar outra coisa. Olha isso aqui. Olha a vida boa. Olha a vida boa, mas tudo bem. Eu tô com a máquina de lavar o sofá, máquina da minha mãe. Então eu preciso pegar pra lavar o sofá. Então ou eu vou lavar o sofá, que ele tá muito sujo, muito sujo. Ou eu vou pintar as portas internas, que eu já tô com a lixadeira do meu pai também. E tô com tudo comprado, é só fazer. Essa semana eu só não consegui fazer mesmo, mas eu tô com muita coisa aqui pronta, só pegar e fazer. Mas é isso, pessoal, ficamos com o vídeo por aqui. Semana que vem eu vejo se eu consigo fazer alguma coisa, mais mão na massa mesmo, pra conseguir mostrar pra vocês. E espero vocês até o próximo vídeo, deixem comentários, deixem sugestões. Assistam todos os vídeos pra acompanhar a obra desde o início, desde quando essa casa aqui não era habitável, era outra casa, era outra coisa. Então, espero vocês até a próxima semana, galera. Muito obrigada a todos que acompanham. Beijos, tchau, tchau!